Uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, mas antes a gente vai fazer uma pequena prece para começarmos já a se ligar com a espiritualidade maior. Mestre Jesus, que sua presença constante em nossas vidas possa hoje abrir os nossos corações, que possamos assim, elevando os nossos pensamentos ao alto, absorver o melhor do que hoje for feito nesta casa de estudo e oração. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e pedimos as bênçãos para dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Então vamos lá, como vocês sabem, a gente toda semana estuda um pouquinho do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9 da parte 2 do Livro dos Espíritos. E já começou, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Para quem não viu, não conhece ainda as questões que a gente estudou antes, elas ficam disponíveis no canal do YouTube, ou vocês também podem pegar o Livro dos Espíritos, dar uma lidinha, se ficar dúvida também, conversar com a gente. Então hoje a gente vai continuar aqui, dando sequência à influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e as questões 463 a 469. Então está aqui para vocês lerem junto comigo. A gente vai lendo e comentando como a gente faz de hábito. A questão 463, Kardec pergunta: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Respondem os espíritos: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, isso de é bom ou ruim, não dá para saber, é preciso analisar. E como saber se é bom ou ruim, depende de como a gente vive. Uma pessoa que está sempre vibrando o bem, trabalhando no bem, fazendo coisas boas, se de repente, num momento de dificuldade ou passa por alguma situação desagradável, ela tem um impulso negativo, que não é de hábito, possivelmente não é dela. O mesmo acontece com uma pessoa que está sempre muito com raiva, que reage sempre às coisas de maneira violenta e de repente tem um impulso bom, não vou reagir. Ali talvez ela se abriu para escutar o alto. Mas a gente sabe o quanto é difícil quando é o contrário. É mais fácil a gente perceber os espíritos conseguirem se aproximarem da gente quando a gente já está vibrando no bem, do que quando o contrário. Miramês, no livro Filosofia Espírita, quando ele comenta essa questão, ele fala uma coisa que eu achei bem legal e vou ler para vocês. Ele diz assim: onde existe fraternidade, não se pensa em egoísmo. Onde se fala em perdão, não se fala em violência. Onde se fala em amor, esquece-se completamente todas as ilusões e paixões terrenas. Então, se a gente já tem dentro da gente, com frequência, esse primeiro impulso positivo, quando vem uma ideia do alto, possivelmente é de um amigo espiritual que está vibrando no bem. Então, aí a história do orar e vigiar, não o outro, mas a gente, os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, está sempre atento ao que eu faço, como eu faço, o que eu falo, como eu falo, para poder a gente ter essa diferença aí do que é meu e o que não é. Mas aí Kardec ele continua assim, na questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? A gente acabou mais ou menos de falar, Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Essa é a grande dificuldade, porque muitas vezes um pensamento que a gente acha que é bom, porque ele nos convém, não é tão bom assim. Porque às vezes a gente tem essa mania de ver o que é bom no que não é bom. Depende do que eu estou querendo. Depende da resposta que eu quero. Então esse discernimento ele vai além do que é bom e mal segundo a minha maneira de pensar. É o que é bom ou é mal diante das leis divinas. É nesse momento que a gente tem que parar e pensar, está de acordo com as leis divinas? Porque eu posso pensar que uma coisa boa é boa naquela determinada cultura, naquele determinado povo,
mas que normalmente, se a gente pensa de uma maneira geral, não é tão bom assim. Então, é esse tipo de discernimento que os espíritos vêm nos falar. Aí Kardec continua: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que eles vêm, né? Falar. Ah, desculpa, porque eu estou lendo aqui, ó. Opa. E aí os espíritos respondem: para que sofrais como eles sofrem. E Kardec continua essa questão. Isso lhes diminui o sofrimento? Porque se eu estou fazendo eles sofrer porque eles querem, né, que a gente se iguale, mas eles vão ficar melhor? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de se estar afastada de Deus. Então, os espíritos imperfeitos, eles vêm, eles têm inveja quando eles nos veem no caminho do bem, principalmente quando estamos trabalhando em nome de um bem maior, seguindo os preceitos de Jesus Cristo, eles não querem. E eles estão infelizes. E aí eles pensam que nos fazendo ser infeliz, eles vão continuar esse círculo de, bom, eu estou infeliz, todo mundo que fica infeliz junto comigo. E aí vem essa questão, como que eu sei, para que ele faz isso, né? De que maneira que é isso? É para a gente ter reações negativas, é para a gente agir de maneira impulsiva, de maneira violenta, nos afastando de Deus. Quantas vezes a gente está num caminho legal, né, na nossa religião, no nosso centro espírita, fazendo um trabalho legal, e aí de repente começa a aparecer tanto empecilho, e a gente para de ir no centro, né, para de fazer a atividade que a gente estava fazendo e não se dá conta do que está ali atrás. E aí começa a aparecer um monte de problema, em casa, e vai gerando toda uma confusão, e a gente nem se dá conta de que irmãos infelizes querem mesmo é que a gente deixe o trabalho. Mas a gente vai voltar nesse assunto quando eu terminar de ler a última pergunta desse nosso estudo de hoje. Aí a 466, é grande aqui, né? O meu é pequenininho. Eu vou abaixar, quando parar vocês me avisam. Tá assim: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E essa é interessante, essa questão, porque se eles têm esse poder todo de vir até nós, por que Deus permite? Ele não é soberanamente bom e justo? Por que ele vem aqui e fala, vou permitir então que eles façam mal a essa pessoa que está ali no centro trabalhando, está fazendo algum trabalho no bem, sendo voluntário de alguma coisa? Aí os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, falando da gente, né? Tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegarem ao bem. A nossa missão, dos espíritos superiores, consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atua influências más, é que as atraes, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Aumentar um pouquinho aqui. Desculpa. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. E aí a gente entra naquela questão mais interessante que Kardec vem nos dizer, e os espíritos também nessa parte. Não existe influência se eu não permito. Porque senão seríamos marionetes e aí Deus não seria bom e justo. Depende de mim, depende de como eu vivo a minha vida, depende do que eu penso, depende dos meus atos. Um espírito não obsedia ninguém porque ele merece ser obsediado. Às vezes a pessoa tem um merecimento, a palavra não é merecimento, mas ela precisa de ajustar algumas contas com esse irmão do outro lado, mas se ele não permite, ele não vai conseguir exercer o mal.
E é por isso que do mesmo jeito que tem espíritos que vêm, olha, faz isso, faz aquilo de errado, age desse jeito mesmo, fica de mal mesmo com a sua mãe, com o seu pai, tem os espíritos superiores aqui do lado, olha, eu acho melhor você perdoar, a gente está aqui para te ajudar. E aí a balança, e aí a gente é senhor dos nossos atos, somos nós que decidimos. Quando uma pessoa chega na casa espírita, passando por um processo obsessivo, a gente precisa ter muita atenção com, vem aqui e faz o tratamento espiritual. Mas às vezes a pessoa ela começou essa obsessão porque ela tem um problema muito grave que ela não consegue resolver na família dela, ela baixa a vibração, ela começa a sentir mágoa, tristeza do pai ou da mãe, por exemplo, e aí vem espíritos e conseguem entrar naquele campo, naquela casa mental. Mas se essa pessoa procura talvez uma ajuda psicológica, vai tratar os problemas familiares, ela vai começar a se equilibrar em relação à sua família, ficando assim mais fácil os espíritos induzirem ela ao bem. Então, existe obsessão? Existe obsessão, claro, mas permitido pelo obsediado. Tanto é que muitas vezes pessoas que estão passando por um processo de obsessão, quando é desligado, continuam querendo, sofrendo. O irmão já foi embora. Tem aquele pessoalzinho que faz piada espírita, eu acho muito engraçado, Amigos da Luz. Tem um esquete deles que eles falam do obsessor, que o obsessor vai reclamar e fala assim, olha, ele está dizendo que tudo sou eu, mas não estou nem fazendo nada, que ele nem dá tempo. Porque às vezes nós somos assim. A gente mesmo cria alguns problemas. Mas aí existem irmãos que não querem nos ver no caminho do bem. E dessa maneira faz com que a gente, sem perceber, se envolva em vibrações menos edificantes. Então, para a gente pensar que a proteção ela existe, o amparo ele existe. Então, quando eu estou pensando algo é meu, me pertence, eu penso assim sempre, se é muito diferente da minha maneira de viver, não pode ser meu. E se for meu, se não for meu, eu percebo que não é meu, é de um irmão infeliz, ao invés de expulsá-lo, ore por ele, peça por ele, diga para ele a importância do perdão, a importância do amor, diga que você está mudando, olha, você está aqui comigo, mas eu estou me transformando, vamos nos transformar juntos, eu estou indo na casa espírita, vamos comigo? E aí a gente começa assim a ajudar também esses irmãos que estão em sofrimentos. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante, que vale a pena ser lido com calma, com tranquilidade, reler as questões do início. Na primeira questão dessa parte da influência dos espíritos é aquela muito famosa do Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina. E quando a gente fala muito mais do que se imagina, não é só espírito negativo, os espíritos infelizes são espíritos também bons. Então a gente está sempre cercado dos dois lados por espíritos bons e por espíritos infelizes. Cabe a nós decidir onde eu quero ficar, como está a minha casa mental, como eu estou vibrando, para assim poder prosseguir. Então é isso que a gente tem hoje para falar dessas questões e até a próxima semana então.